Oi pessoal, esse é mais um vídeo de Química Inorgânica dos Elementos e nós estamos agora na primeira parte do grupo dos halogênios. Bom, a família dos halogênios ela é composta pelos elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O que nós verificamos é que todos esses elementos são não metais, sendo que o aumento da característica metálica quase não é percebida nessa família. A distribuição eletrônica desses elementos é finalizada em Ns2, Np5. Esses elementos eles têm elevadas energias de ionização, que são maiores do que para o grupo do oxigênio. Eles também têm elevadas energias de afinidade eletrônica, que também são maiores do que para o grupo do oxigênio. Eles tendem a ganhar elétrons quando eles estão reagindo com metais, então nesse tipo de reação eles formam uma ligação iônica, e eles tendem a compartilhar elétrons quando eles estão fazendo ligações com não metais, e aí esse tipo de ligação tem um caráter covalente. Uma característica interessante desse grupo é que nós podemos verificar o aumento do raio atômico nesses elementos faz com que aumente as forças de London entre os elementos, e isso faz com que a gente tenha diversos estados que a gente consegue encontrar essas moléculas. Por exemplo, o flúor gasoso, ele é gasoso. Já o bromo, como ele é maior e mais pesado, as forças de London conseguem atrair mais essas moléculas entre si, e isso faz com que o bromo seja líquido, e o iodo é ainda mais pesado, então ele consegue ser encontrado na sua forma sólida. O que a gente pode perceber é que as características desse grupo costumam ser bem diferentes. Os únicos que não têm a característica muito diferente entre eles são o cloro e o bromo, que eles têm raios atômicos muito similares entre si, então algumas características são muito similares entre o cloro e o bromo. Então, quais são os estados de oxidação que nós conseguimos encontrar nessa família? Então, o estado de oxidação mais óbvio seria através do recebimento de um elétron de algum elemento, estão formando estado de oxidação -1 em todos esses elementos. Mas nós também conseguimos compartilhar elétrons com outros elementos, fazendo com que a gente tenha estados de oxidação diferentes para cloro, bromo e iodo. Então nós teremos estados de oxidação também +1, +3, +4, +5, +6 e +7. O flúor ele só é encontrado no estado de oxidação -1 porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então ele só consegue existir nesse estado de oxidação. Uma das características interessantes desses compostos é, se a gente notar na tabela de energia de ionização dos elementos, a gente verifica que o hidrogênio ele tem uma elevada energia de ionização, mas ele é capaz de formar H+. Os halogênios eles têm energias de ionização muito próximas às energias de ionização do hidrogênio. Então a gente fica pensando, por que eles não conseguem formar os ânions, os cátions X+, né? Por que eles não formam o X+, e o hidrogênio consegue formar H+. Se vocês lembrarem da aula do hidrogênio, vocês vão perceber que o hidrogênio ele só conseguia formar H+ a partir da energia de hidratação. E o hidrogênio ele é muito pequeno, então como ele é muito pequeno, ele hidrata bastante. Então, o que a gente pode lembrar é que íons pequenos eles são muito solvatados, então eles têm uma elevada energia de hidratação. Já os íons grandes, eles vão ser pouco solvatados e eles vão ter uma baixa energia de hidratação. Então, misturando isso, nós podemos verificar que os halogênios, como eles são maiores do que o hidrogênio, eles vão ser muito mais difíceis de serem encontrados, de ter uma grande energia de hidratação. Então, eles não vão ser encontrados com os seus cátions X+, a não ser que a gente estabilize esses cátions pela formação de complexos, como está mostrado nessa figura, que nós temos duas piridinas ligadas a um iodo mais, formando um complexo estável. E aí sim a gente consegue ter o cátion X+. De outra forma, não é possível encontrar esses cátions.
A energia de ligação na molécula X2, ela costuma decair à medida que a gente desce na tabela periódica, sendo que o flúor, ele é uma exceção dessa tendência. Sendo que a gente pode verificar que a energia de ligação dele é muito próxima à energia de ligação do iodo. E por que será que isso acontece? Então, existem duas possibilidades para explicar essa pequena energia de ligação na molécula de flúor. A primeira possibilidade de explicação surgiu de Mulliken, que disse que o cloro, bromo e iodo eles possuem orbitais d e o flúor não. Então, como o cloro, bromo e iodo eles têm orbitais d, eles conseguem fazer a hibridização PD e eles conseguem ter então um certo caráter de múltipla ligação entre os elementos. Já a segunda possibilidade foi descrita por Coulson, em que ele diz que o flúor, como ele é muito pequeno, ele acaba tendo uma repulsão internuclear muito grande em comparação aos outros elementos da mesma família. Como a gente consegue explicar facilmente essa diminuição da energia de ligação para a molécula de flúor pela possibilidade de Coulson, nós não precisamos utilizar a explicação de Mulliken pela hibridização D. Então, basta dizer que o flúor é muito pequeno e ele acaba tendo essa repulsão internuclear muito forte e que faz com que a energia de ligação flúor-flúor seja muito pequena. Outra coisa que nós podemos notar nessa família é que todos esses elementos eles têm um alto poder oxidante. Se a gente olhar a tabela de afinidade eletrônica, nós verificamos que o cloro é o elemento que tem a maior afinidade eletrônica de toda a família. Então, nós esperaríamos que o cloro fosse o elemento que tivesse maior poder oxidante. Entretanto, não é isso que se observa. O que a gente observa é que o flúor é o elemento que tem o maior poder oxidante. Isso ocorre devido à sua baixa energia de dissociação, justamente porque ele tem uma ligação flúor-flúor muito fraca, então ele consegue se liberar facilmente, e ele também tem uma elevada energia de hidratação quando comparado aos outros elementos, justamente porque ele tem um menor tamanho e ele consegue então ser muito mais facilmente hidratado do que os outros elementos. Dessa forma, o flúor é o elemento que tem o maior poder oxidante de toda a família. Então, agora nós veremos a reatividade desses elementos. Como eu disse, o flúor ele tem o maior poder oxidante de todos os elementos, então ele é o mais reativo de todos os elementos da tabela periódica. Ele é tão reativo que ele consegue reagir até com gases nobres. Nesse GIF que está mostrado é um gás de flúor que está sendo jogado diretamente a um bombril e se verifica que ele pega fogo instantaneamente com a reação com o flúor. Nós verificamos que à medida que a gente vai descendo na tabela periódica na família, a gente observa a diminuição de reatividade desses elementos. Então, o flúor, como ele tem esse alto poder oxidante, quando ele reage com a água, ele consegue oxidar a água também. Então, ele reage formando HF e oxigênio. Já o gás cloro, bromo e iodo, eles reagem de formas distintas. Quando a gente borbulha cloro na água, a gente vai ter um processo que a gente chama de desproporcionamento, em que o cloro ele passa do seu estado 0 para o seu estado -1 e +1, formando HCl e hipoclorito. Essa reação ela fica no equilíbrio, então nós temos 2/3 de cloro hidratado e 1/3 de hipoclorito em solução. Com o bromo e com o iodo ocorrem reações muito parecidas com a do cloro, entretanto nós temos muito menos hipobromito e hipoioditito em solução do que o hipoclorito. Esses gases, o gás cloro, o hidrogênio, flúor, eles conseguem reagir entre si formando haletos de hidrogênio. Então, eles reagem diretamente formando HF, HCl, HBr e assim por diante. Entretanto, existem outros métodos de obtenção desses haletos de hidrogênio, como, por exemplo, a dupla troca de
de espécies em uma reação. Então nós temos, por exemplo, a reação de um sal com flúor na presença de ácido sulfúrico e nós formamos sulfato de cálcio e HF. O HF, ele é um ácido que é muito utilizado para fazer gravura em vidro, justamente devido ao seu alto poder corrosivo, para formar, ele primeiro forma hexafluoreto de silício, tetrafluoreto de silício, e esse tetrafluoreto de silício reage com o HF novamente, formando o hexafluoreto de silício, que é um íon complexo solúvel, que pode ser então lavado em solução. A gente consegue fazer diversos tipos de gravura em vidro com o HF. O HF ele é tão corrosivo que ele tem que ser guardado em frascos plásticos para que não ocorra a corrosão dos frascos de vidro em que ele será mantido, caso ele seja mantido em frascos de vidro. Uma maneira muito similar de se obter HCl é a partir do processo que a gente chama de salt cake. Então utiliza sal mais ácido sulfúrico, formando então a HCl. O HCl ele é um ácido muito utilizado para remoção de óxidos em compostos que têm essa camada de óxidos. Então, por exemplo, quando a gente tem óxido de manganês e de magnésio e a gente quer remover esse capeamento de óxido de magnésio e só utilizar o magnésio para fazer uma reação de Grignard, por exemplo, a gente tem que eliminar essa capa, a gente utiliza HCl. Se a gente tem ferrugem, né, Fe2O3, nós adicionamos HCl para remover a ferrugem desses nossos compostos. Então, verifiquem que o processo de síntese, tanto de HF quanto para HCl, são muito similares. Para a gente produzir o HBr e o HI, a gente utiliza processo muito similar. Entretanto, a gente não pode utilizar ácido sulfúrico, porque se a gente utilizar ácido sulfúrico concentrado, se vocês lembrarem, o ácido sulfúrico concentrado ele é um ácido oxidante, e se a gente utilizar um ácido oxidante para o NaBr e para o NaI, a gente vai acabar formando Br2 e I2. Então, a gente tem que utilizar ácido fosfórico, que não tem poder oxidante, para a gente formar HBr e HI. Interessante de mostrar para vocês desses aletos de hidrogênio é que a gente tem o ponto de ebulição sendo aumentado à medida que a gente vai descendo na família, com exceção do HF, que o HF ele tem um ponto de ebulição próximo de 20 graus Celsius, então nessa temperatura a gente consegue encontrar ele no estado líquido. E por que ele é tão diferente dos outros elementos, dos outros aletos que são gases, né? A gente encontra eles em solução, mas a gente borbulha e satura uma água com esses gases. No caso do HF, ele é líquido justamente por causa da ligação de hidrogênio. Então a gente tem uma ligação tão forte entre o flúor, hidrogênio e o flúor, que tem a força de ligação de 29 kJ por mol. Essa ligação é tão forte que faz com que o HF seja encontrado em sua forma líquida e não na sua forma gasosa. Então, tanto o HF quanto o HCl, HBr, HI, eles conseguem se dissociar em água. Então, o HF ele vai reagir com a água, entrando em equilíbrio e formando H3O+, e fluoreto. Já o HCl, HBr e o HI, eles praticamente se dissociam 100% em H3O+, e o aleto correspondente. Então, o que a gente pode dizer é que o HF é um ácido fraco e os outros aletos de hidrogênio são ácidos fortes. Mas espera aí, isso é meio que paradoxal, né? Porque o HF ele consegue corroer praticamente tudo, pele, o vidro. Então, como que o HF é considerado um ácido fraco? Então, para a gente explicar isso, a gente precisa lembrar como que a gente calcula a força de um ácido. Então, para calcular a força de um ácido, a gente precisa somar a entalpia de desidratação desse ácido, a entalpia de dissociação, a energia de ionização para formar H+, a afinidade eletrônica para fazer o aleto e a entalpia de hidratação tanto do H+ quanto do aleto. Isso vai nos gerar um ciclo parecido com o ciclo de Born-Haber. Então, nós temos o ácido hidratado, a gente tem que desidratar esse ácido, então a gente tem que doar energia para esse ácido, formando HX gasoso.
Nós então temos que dissociar esse ácido, então formar H gasoso e X gasoso. E nós então ionizamos o H para formar H+ gasoso e X no seu estado gasoso. Para a gente fazer o haleto ficar X-, que nós utilizamos então a afinidade eletrônica, formando H+ gasoso mais X- gasoso. A próxima energia que nós vamos utilizar é a energia de hidratação desses íons. Então, nós temos a entalpia de hidratação, formando H+ hidratado e X- hidratado. A força do ácido vai ser a diferença entre o HX hidratado e o cátion e o ânion hidratados. Então, essa vai ser a força do ácido. Então, se nós voltarmos ao HF, nós conseguimos explicar por que ele é considerado um ácido fraco com relação aos seus correspondentes de família. Então, o HF, se nós lembrarmos, ele vai ter uma ligação de hidrogênio muito elevada. E isso vai fazer com que a gente tenha uma elevada entalpia de desidratação. Então, a gente vai subir demais nesse esquema do tipo Born-Haber, que não é Born-Haber, mas nesse esquema de energia. Nós temos também a entalpia de dissociação. Como a gente tem uma ligação de hidrogênio muito forte, nós temos que a entalpia de dissociação também é muito alta. Então, a gente aumenta mais ainda a nossa etapa de energia. Nós temos que a energia de ionização para H+ é a mesma, sempre a afinidade eletrônica do fluoreto é muito parecida com a dos outros halogênios, e a entalpia de hidratação para o fluoreto ela é elevada, é maior do que para os outros halogênios. Entretanto, ela não é suficiente para compensar as outras energias, e por isso ele é um ácido considerado mais fraco do que HCl, HBr e HI. Bom, nesse vídeo é só. No próximo vídeo nós iremos ver os haletos e os óxidos de halogênio. Nesse GIF que estou mostrando para vocês é uma reação que a gente faz com os sais, uma solução de sais de diferentes haletos de sais, e nós adicionamos água de cloro, água de bromo e água de iodo. E a gente verifica o que acontece com essa reação. Então, a gente vê que há uma troca desses elementos à medida que a gente tem uma força maior de poder oxidante na nossa tabela periódica.